Fala, torcedor do Botafogo ligado aqui no canal. O Botafogo empatou ontem em 1-1 com o Fluminense. O Alex Telles fez um golaço de falta. E aqui você vai ficar por dentro de tudo que acontece no nosso fogão, novidades, informações exclusivas e tudo mais. Antes de tudo, já peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. E lembrando que aqui tem produtos exclusivos no precinho para você, torcedor do Glorioso. Então, sem mais delongas, vamos acompanhar e reagir juntos às novidades do nosso fogão. Espero vocês aqui no Troca de Passes para a gente comentar um pouco mais sobre esse ótimo clássico. Ô, Nilton Santos, empate entre Botafogo e Fluminense pelo placar de 1-1. Olha, teve de tudo um pouco essa rodada. Teve defesa do goleiro do Botafogo de cabeça, teve jogador comemorando um gol que não valeu, e caindo no fosso, né, no túnel de acesso aos vestiários, se machucou, foi substituído por isso, o zagueiro Jaci do Curitiba. Olha, tem um festival de coisas para mostrar, é claro, além do bom futebol. Achei bom o jogo nesta noite lá no Nilton Santos. O Mansur é sempre um cara mais crítico do que eu. Você gostou do clássico, desse empate, Mansur? Boa noite, bem-vindo ao Troca de Passes. Boa noite, Felipe. Boa noite, Ramon, todo mundo que assiste ao Troca. Hoje a gente começa o programa mais satisfeito, né? Porque a gente vem de um jogo que te dá elementos para comentar, sem dúvida, alternativos, os times alternaram o domínio, embora o Botafogo tenha sido superior por mais tempo, mas de todo modo o jogo teve alternância de domínio e o jogo foi jogado, né? Os jogadores jogaram o jogo, é evidente que tiveram seus momentos peculiares de futebol brasileiro. Desentendimento, porque eles não conseguiriam passar 90 minutos ou mais sem isso, mas pelo menos teve jogo, né? Para mim, o primeiro tempo, muito do jogo foi ditado para mim pela capacidade do Botafogo de pressionar o Fluminense e da dificuldade do Fluminense de sair dessa pressão. No primeiro tempo gerou muita perda de bola e o Botafogo conseguia ter volume e numa dessas recuperações de bola surge a falta brilhantemente cobrada pelo Alex Telles. Segundo tempo, o Botafogo não tem a mesma capacidade no início do segundo tempo de repetir a pressão e o Fluminense melhora a sua saída com mais acerto técnico. O Fluminense errava muito tecnicamente e o Ganso, por exemplo, era uma presença importante nessa saída. O Fluminense consegue um empate num período em que ele foi melhor no jogo. Depois vem as trocas. Acho que as trocas inicialmente fazem mais bem ao Botafogo do que ao Fluminense, mesmo o Fluminense colocando titulares, o que é curioso. Acho que até a saída do Ganso é uma questão. O Fluminense não consegue recuperar a sua saída de trás. O Botafogo volta a pressionar, mas depois eu acho que o Botafogo se precipita nas trocas, acumulando camisas 9 e atacantes e sem tanta articulação. Tem azar também, né? Tem a questão do Barreira, que tinha entrado bem no jogo. Sim. Isso não ajuda o Botafogo, mas o Botafogo acumula atacantes, começa a tentar chegar rápido demais ao gol, fica um jogo aberto de lado a lado que podia pender para qualquer lado, e o 1-1 não é um resultado absurdo para o jogo. O Botafogo talvez tenha tido um pouquinho mais de tempo de superioridade, mas também não chega a ser um absurdo para o que a gente viu no Nilton Santos, não. Algo que eu percebi, Ramon, não sei se você vai concordar, tenho percebido que parece que o futebol brasileiro aos poucos está pegando no eixo, né? A gente vinha de jogos ruins em sequência, rodadas que não empolgavam, mas a gente já teve uma rodada de meio de semana de Copa do Brasil, especialmente na quinta-feira, foi mais gostosa de se assistir, um futebol melhor jogado. Hoje tivemos no Nilton Santos de novo um bom jogo entre Botafogo e Fluminense. Acho que aos poucos os nossos times estão começando a engrenar, recuperando um pouco do ritmo, e o futebol, em termos de nível, né, de jogo, está melhorando. É só uma impressão minha que empolguei com esse jogo do Nilton Santos. Ramon, boa noite. Boa noite, Início, Mansur, quem está em casa com a gente, boa noite, acompanhando a Troca. Cara, e falar em futebol brasileiro também sou sempre empolgado, sempre defendo com unhas e dentes aqui o nosso futebol. É claro que a gente vem falando aqui durante toda a semana, as semanas, na verdade, pós-Copa do Mundo, né? Que é isso, a pré-temporada, demora a pegar no tranco, já teve um jogo eliminatório que na primeira rodada não foi legal, os jogos de ida não foram legais, né? A maioria dos jogos não foram bons, os segundos jogos, claro, porque definia muita coisa para muitos clubes, e aí o nível melhorou. E hoje o clássico, especialmente, foi muito bom, cara, muito bom ainda pela parte do Fluminense, porque o Fluminense troca praticamente o time inteiro depois de uma eliminação e consegue fazer um segundo tempo bom. O primeiro tempo não foi bom do Fluminense, né? Eu acho que mais por uma questão mesmo de entrosamento, de atitude, de fornecer ao Botafogo o que o Botafogo mais gosta, que é os erros na entrada da área, possibilitando de ter campo aberto para o Botafogo conseguir chegar no seu gol com 3, 4 toques e já conseguir finalizar. Mas enfim, eu gostei do clássico, né? Foi bem aberto, bem legal de assistir. No final ficou um pouco ali meio bagunçado ali mesmo, um pouco mais
Eu ia citar um pouco mais pelada, né? Para trazer um pouco mais para bola, um pouco mais pelada. Mas enfim, foi um bom clássico com chances para os dois lados, né? E coisas curiosas, né? Essa defesa do Alisson de cabeça foi assim... Vamos mostrar. Perdão, Alisson. Eu ri, tá? Vamos mostrar em detalhes daqui a pouquinho pra vocês. De cabeça, um cruzamento, uma bola a bola foi na direção dele. Foi um lockdown ainda. Ficou as borrachinhas do campo sintético na testa. Desculpa. Olha, eu não me lembro de ter visto, viu? Olha, vamos fazer o seguinte. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. A nossa cabine já tá pronta lá no Newton Santos. Mas os resultados deste sábado. O Grêmio na Arena do Grêmio. 34 mil pessoas por lá. O Grêmio venceu o São Paulo por 2-1. No Mangueirão, lá em Belém do Pará, Remo e Atlético Mineiro empataram por 2-2. Também um bom jogo, né, nesse início de noite no Mangueirão. No Couto Pereira, o Coritiba venceu a Chapecoense 2-1. E o jogo que acabamos de transmitir no Newton Santos, Botafogo e Fluminense 1-1. Mais duas coisinhas antes de chamar Paulo Andrade e companhia. Olha, o São Paulo com essa derrota de hoje chega a 7 jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro. E um outro dado interessante, o Fluminense com o jogo de hoje chega a 7 jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro, uma sequência ruim do Fluminense. E o São Paulo, que perdeu para o Grêmio lá em Porto Alegre, só venceu dos últimos 13 jogos. Dos últimos 13 jogos. E não ganha no Brasileiro há 8 rodadas. No Brasileiro não vence há 8 rodadas. Então o momento é muito ruim para tricolores. Carioca e paulista. Certo? Dito isso, deixa eu trazer esse que não tá em crise nunca. Paulo Andrade. Sempre em bom momento, né? Sempre em bom momento. Ele, meu camisa 11, Ricardinho, e o meu maratonista Eric Faria. Bem-vindos, meus amigos, ao Troca de Passe. Eu gostei de assistir o clássico daqui. Acho até que o Botafogo foi um pouco melhor do que o Fluminense, a gente olhar para os 90 minutos. Mas no fim das contas, não dá para ninguém reclamar muito do que foi o resultado final do jogo, o empate por 1-1. Tô errado, Paulo? Bem-vindo, meu amigo. Fala sobre John. Valeu, Diniz. Boa noite, Mansur, Ramon. Não tem jeito de ter uma fase com a dupla dessa aqui, né? Fica fácil. Minha missão é só distribuir, passar curto, desarmar e passar curto. E os caras aqui que dominam a transmissão com enorme maestria. Verdade. Foi um jogo que passou rápido, né? Passou rápido. É muita coisa acontecendo em pouco tempo. E eu acho que o empate... ele não é o principal prêmio para ninguém, mas ao mesmo tempo ele premia, ele não deixa sem ponto nenhum dos dois times que buscaram vencer. Os dois dentro de suas fórmulas, limitações, momentos, estratégias que foram se alternando durante o jogo, tentaram vencer o tempo todo, Eric. Boa noite. Oi, Paulo, Ricardo, um abraço para todo mundo do Troca, Felipe, Mansur, Ramon, só fazer justiça, maratonista é muito, né? Eu sou um meio maratonista pangaré, né? Demais, maratonista é para os fortes. Eu concordo com você, acho que a gente teve um ótimo clássico aqui, acho que o Botafogo foi melhor na maior parte do tempo, mas acho que o resultado é melhor para o Fluminense, em termos de ter jogado fora de casa, de ter poupado quase que todo mundo para o jogo da Libertadores e vir numa semana difícil, de crise, de eliminação, sair daqui com um ponto para o Fluminense, ainda mais depois do primeiro tempo abaixo, acho que o Fluminense volta para casa satisfeito com esse ponto. Claro que o time grande quer sempre vencer, um clássico quer sempre vencer, mas se você for olhar para o cômputo geral do que aconteceu essa noite aqui no Newton Santos, acho que o empate foi melhor para o Fluminense do que para o Botafogo. E para o Botafogo fica uma margem de crescimento interessante. O time tem muitas possibilidades de evoluir, não só no Campeonato Brasileiro, mas também na Copa Sul-Americana. A gente viu coisas muito interessantes no Botafogo, um ritmo de intensidade, de velocidade, um meio de campo muito criativo, com o Medina, com o Danilo, com o Montoro. Faltou o Guinho hoje, que é um jogador também muito importante nessa engrenagem de meio de campo do Botafogo, que o Franklin adotou desde que ele assumiu e melhorou o time do Botafogo. Enfim, acho que o Botafogo hoje não contou com atacantes inspirados, né? Os dois jogadores de lado que começaram, o Cauã e o Vidalba, não fizeram um bom jogo. O Arthur também não teve nas suas melhores noites, inclusive poderia ter matado o jogo no início do segundo tempo, né? E aí tomou uma decisão errada no contra-ataque e o Ignacio foi muito feliz naquele lance. Enfim, o Botafogo, se tem atacantes hoje mais inspirados, talvez tivesse vencido o jogo. Mas concordo com todos os companheiros do Troca, com vocês aqui. Acho que a gente teve um bom clássico, um belo clássico essa noite. A começar por essa linda cobrança de falta que a gente vai ver, que o Ricardinho certamente carimbaria o lindo gol do Alex Telles, que abriu a conta no primeiro tempo. Que cobrança!
Nem fale. Um abraço, Mansur, um abraço, Diniz, um abraço, Ramon, lá no estúdio do Troca. Foi um golaço e ela foi com tanto capricho que ela ainda bateu no travessão e escorreu na rede, sem chance para o Fábio. O Botafogo virava o primeiro tempo na frente e acho que foi melhor do que o Fluminense. O Fluminense teve muita dificuldade, muito lento o time, né, no primeiro tempo, apesar de 2 chutes de fora da área, mas o Botafogo chegou mais. Esse Montoro, um baita jogador, tecnicamente acima da média, ambidestro, não se aperta, não mesmo entendemos marcado. A saída dele, né? Foi eleito inclusive tempo, o craque do jogo. Ele no segundo tempo foi substituído. Eu até falei, né, o Eric também, de não ter entendido, talvez fisicamente ele já estava desgastado, mas acho que não é o caso. Mas acho que no segundo tempo, no início do segundo tempo, o Fluminense melhorou no jogo, foi melhor que o Botafogo e encontrou o empate. Teve mais volume, teve mais intensidade. O Botafogo acho que voltou muito morno, né? Muito desatento no segundo tempo, e o Fluminense aproveitou com uma insistência, com os cruzamentos, até que num desses o Ignacio fez o gol de cabeça, o gol de empate, né? Subiu, ganhou da defesa e fez o gol de empate do Fluminense. Em seguida, isso foi acho que aos 13 minutos, se eu não estou enganado, mais ou menos. Logo a seguir, o Botafogo voltou a se equilibrar no jogo. E aí, o treinador do Fluminense fez 2 mudanças, que foi a saída do Ganso e a saída do Serna. E acho eu que, independente da atuação deles, que eu acho que estava melhor no segundo tempo do que no primeiro, eu acho que ele perde um pouquinho, o Fluminense perde um pouquinho aquele ímpeto de início do segundo tempo. Olha a defesa de cabeça aí citada pelos amigos. Isso aí a gente fala recurso, né? Ele estava pronto para fazer a defesa com as mãos, a bola veio muito rápida e a bola deu na cabeça dele. Não ia dar para levar as mãos a bola, né, Ricardo? Foi muito rápida, a finalização do Nonato foi muito rápida e ele colocou a cabeça, defendeu com a cabeça. Eu acho que a substituição na saída do Ganso, não que o Ganso fazia uma grande partida, mas a característica, eu acho que o Fluminense estava encaixado. E depois foi a vez do treinador do Botafogo, que aí ele tira o Montoro e aí o jogo no final fica tecnicamente, vamos dizer assim, baixou tecnicamente de nível no final, mas ficou brigado, aberto, né? mais brigado. Mais bagunçado. Mais assim, com mais espaço, e aí os jogadores errando muito tecnicamente, errando muito no contra-ataque, errando muito o passe, e aí o empate acabou ficando justo por aquilo que no contexto foi o jogo, principalmente no final, que quando você começa a tirar os jogadores que pensam o jogo, os jogadores que podem dar um hit, pode ter um passe melhor, aí virou jogo de velocidade, mas assim, com muito espaço, né, no campo, mas sem criatividade, e ofensivamente os ataques não conseguiram sobrepor as defesas, e acho que o empate até o final ficou um bom resultado. Uns números interessantes para a gente mostrar como foi o jogo movimentado, e os 2 times buscaram, né, vencer a partida e tal. Foram 34 finalizações, 13 no alvo, né? Foram muitas finalizações, os 2 goleiros fizeram defesas importantes, a gente viu o Fábio, viu essa defesa de cabeça também. Então, por tudo isso, eu acho que os 2 times tentaram vencer. Eu acho que isso é o mais interessante dessa noite aqui. Ninguém ficou negociando o resultado, acabou acontecendo o empate, e eu repito, acho que ficou melhor até para o Fluminense, mas acho que os 2 times buscaram ganhar, cada um à sua maneira, esse jogo aqui. Concordo com o Eric, e assim, Diniz e amigos, a sensação aqui no estádio é essa, né? O torcedor do Botafogo fez ali um ruído quando terminou o jogo, de insatisfação, as imagens mostravam os jogadores, né, fazendo sinal de negativo, mandante contra um time que começou com 9 reservas, um adversário em má fase, que disputou 3 partidas nos últimos 13 dias, quando ele, Botafogo, teve a chance de trabalhar e só treinar nesse período de 13 dias. Então foram assim ingredientes que tornaram mais positivo esse empate para o Fluminense, mesmo o Fluminense não tendo vencido após a Copa do Mundo, do que para o Botafogo, que ainda não perdeu após a volta da Copa do Mundo. E pensando em tabela também, né, Paulo? O Fluminense segura o Botafogo. Porque se o Botafogo tivesse vencido, encostaria. Vai lá para a rabeira de onde está o Fluminense na classificação. Eu ia acrescentar exatamente isso, Paulo, porque o Botafogo, se vencesse hoje, ele teria ido a 32 pontos, né? O Fluminense teria ficado com 34 e o Botafogo tem um jogo a menos. Né? Então, nos pontos perdidos, o Botafogo ficaria numa condição melhor até do que a do Fluminense.
Com o empate, o Fluminense mantém o Botafogo a uma distância dele, na medida em que não pode ser ultrapassado em apenas uma rodada. E uma outra coisa, eu estava ouvindo o Ricardinho e o Eric, né, falar sobre as substituições do Fluminense, e aí eu não sei se vocês concordam, é claro que tem uma questão de hierarquia, os reservas estavam no banco, na verdade os titulares de hoje, né, eram jogadores que não costumam jogar com a mesma frequência daqueles que não iniciaram o jogo. Mas eu acho que as substituições, inclusive dos dois pontas, que estavam bem no jogo para mim, não sei se foi uma questão física ou ele quis colocar a tropa de elite para jogar os momentos finais, mas eu acho que a troca dos dois pontos, tanto o Soteldo quanto o Serna, pioraram o Fluminense, porque os dois vinham jogando bem. Não sei se vocês sentiram uma queda física ali dos dois em algum momento, porque me pareciam em ritmo, né? O Soteldo acho que estava mais cansado. O Serna talvez tenha sido... O Soteldo foi, na minha opinião, o melhor jogador do Fluminense do meio pra frente. Assim. Acho que ele deu muito trabalho no primeiro tempo. Ignacio também, né? Também, mas eu digo do meio pra frente do Fluminense, o Soteldo pra mim foi o melhor jogador, tanto que o Alex Telles sai, porque já estava desgastado marcando o Soteldo. O Soteldo deu muito trabalho pro Alex Telles hoje. E eu, quando o Zubeldia foi fazer a primeira mexida, eu achei que ele tiraria o Castilho, que não jogou bem hoje, não conseguiu ter nem domínio de bola. Achei que ele empurraria o Serna para fazer essa função e abriria o Canóbio. Teria um ataque mais móvel. O Serna já jogou, inclusive, com o Zubeldia algumas vezes, como esse cara, assim, como esse centroavante, digamos assim. Mas não foi o que ele fez. Eu também concordo. Achei que o Serna tinha mais intensidade no jogo, o Soteldo acabou cansando. Acho que as mexidas pioraram, inclusive a saída do Ganso, como disse o Ricardo, né? Eu acho que o time das substituições. Então, assim, se ele fosse mexer naquele momento que o Fluminense iniciou o segundo tempo melhor, era no Castilho, que ele não estava participando do jogo. E do jeito que o Fluminense estava jogando desde o início, ele fora da área, ele tem dificuldade técnica. E aí você tem um jogador que pode, de repente, dar essa continuidade para os jogadores de lado, com mais qualidade, uma tabela, segurar a bola, seria melhor. Ali ele poderia ter mexido. Quando ele tira o Ganso, no momento que o Fluminense estava no segundo tempo e tira o Serna, aí ele modifica um funcionamento que estava dando certo. Ele tinha que esperar mais um pouco. Tira o centroavante, né, faz uma modificação pontual, põe o Hulk, ou põe o Serna ali, como o Eric falou, abre o Canóbio, se fosse o caso, entendeu? E depois o Botafogo a mesma coisa. Quando o Botafogo equilibra o jogo e estava com um volume melhor para chegar ao segundo gol, aí ele tira o Montoro, que estava organizando as jogadas, para colocar mais velocidade. Aí ficou uma trocação, ficou muito espaçado, muita velocidade, pouco raciocínio. O jogo ficou igual e assim, com uma qualidade técnica mais baixa, apesar de bastante velocidade. Deixa eu agradecer meus amigos aqui, Paulo Andrade, Ricardinho, Eric Faria. Obrigado, meus amigos. Bom descanso para vocês. Sempre bom tê-los aqui no Troca de Passes. Valeu. Ô Mansur e Ramon, eu tenho uma teoria aqui comigo, né? Não sei, Não, porque é o seguinte, sabe que desde que o futebol mudou a questão das substituições e hoje a gente tem à disposição do treinador 5 mudanças ao longo das partidas, muitas vezes isso serve como uma maneira de dar uma parada nos egos dentro do elenco, tentar colocar mais gente para jogar, diminuir um pouco a insatisfação dos jogadores que tem num número físico, né, um número mais possibilidades de jogar, porque mais gente joga a cada partida. Antes eram somente 2, depois viraram 3 substituições, hoje são 5. E claro que o nosso calendário também ajuda um pouco a explicar, mas quase sempre, muitas vezes, para não dizer quase sempre, mas muitas vezes eu percebo treinadores mexendo nas equipes e equipes que ainda estão vivendo um bom momento do jogo, que não apresentaram uma queda física, uma troca porque, olha, eu tenho um banco aqui, tem 12 caras no banco de reservas, preciso mexer de todo jeito, e vejo poucas vezes o treinador dar sequência para aquilo que vem dando certo no jogo. Claro que no Brasil, pelo calendário, é um pouco mais difícil de deixar todo mundo jogar 90 minutos, independentemente do que está acontecendo no jogo. Vocês não percebem essa vontade quase que insuperável dos treinadores de mexerem sempre, independentemente do que está acontecendo dentro de campo? Eu acho que é mais complexo que isso, para mim. Eu também penso, são vários fatores, né, Para mim tem um fator que é determinante. Se você está competindo, não é você contra você ali em termos de rendimento, é você contra o adversário. Claro.
o adversário mexe e você tem jogadores que têm funções específicas, por vezes, de acompanhar um adversário. E os pontas, hoje em dia, em muitos times, eles são as primeiras vítimas disso. Ele imediatamente se vê tentado a fazer a mudança para tentar acompanhar fisicamente, temendo passar a perder esse duelo. E muitas vezes também, para ser justo, há os que não fazem e a gente depois diz, ou aparece depois o comentário, demorou a mexer, demorou a reagir às mudanças do Mas adversário. eu acho que faz parte. Eu digo assim, de acordo com a complexo. característica do jogo, né? Porque hoje, por exemplo, eu não via necessidade ali assistindo ao jogo, até nem percebi esse desgaste tanto do Soteldo, porque pra mim ele continuava levando vantagem até o momento da saída dele, não percebi ele parar de levar vantagem sobre o adversário, lateral esquerdo adversário, hoje o Soteldo jogou na ponta direita, né? Ele continuou levando vantagem até o momento da saída dele. Então eu acho que o Fluminense naquela altura era melhor que o Botafogo no jogo. Os dois pontas estavam muito bem, arrastando quase sempre, levando vantagem. E as mudanças, junto com o Ganso, né? Eu acho que pioraram o Mas time. o Soteldo sai 10 minutos depois das primeiras Foram alterações. aos 25 saem Ganso e Serna e aos 32 sai o Soteldo. Eu achei que ali o campo, né? Se tivesse uma questão de estão os titulares em campo e a gente precisa pensar no jogo seguinte, ok, faz parte trocar para tentar segurar um pouco da minutagem. Mas hoje, especificamente, eram os reservas quem estavam jogando, né? Eu acho que quando ele faz a mexida... O adversário muda também, Dini. Ele tem que manter essa frescura que os técnicos falam. Hoje o GPS mostra muito. Sim. Deve ter no GPS os níveis físicos dele, de arranque, de velocidade, de sprint. Porque vendo o jogo não parecia, né? Eu acho que Eles quando ele estavam faz bem. a mexida do Soteldo pelo Savarino, o Botafogo já tinha retomado o controle. Você acha? Acho. Não retomado o controle, Sim. dominando a Melhorado, planeta. Não, mas assim... O Fluminense já não tinha mais mesmo não fazia ímpeto mais o do- jogo acontecer na metade de campo do Botafogo, como nos primeiros Mas 20 com minutos. 25, na hora que o Ganso saiu, né, aí é um ponto. Aí o Ricardinho foi perfeito, questão de característica. Para manter uma característica, você até entrar o Lúcio, que vai dar a mesma dinâmica do Ganso, né? De ser um jogador cerebral, um jogador que vai dar uma pausa, que vai achar um passe diferente, que vai conseguir fazer o time descansar com a bola. E eu fui ver, né? O Ganso ficou muito tempo sem jogar, ficou afastado, negociando uma possível saída. Sabe qual foi o último jogo que o Ganso jogou mais de 60 minutos? Não estou falando nem 90 minutos. 60 minutos foi dia 15 de abril, Fluminense e Rivadavia pela Libertadores. Ele jogou 66 minutos. A última vez que o Ganso jogou 90 minutos, eu tô vendo pelo soft score aqui, foi no Carioca contra o Maricá, dia 8 de fevereiro. Não, eu nem falo sobre o Ganso, Então, assim, né? Mais especificamente, minha crítica hoje era pelos pontas. Uma coisa é a gente constatar que a saída do Ganso, de um lado, assim, né? E o mesmo pode valer para a saída do Montoro, do Botafogo. Elas fizeram mal aos times. Né? Os times tiveram problemas para suprir essas saídas. Ou mesmo que a saída dos pontas, os que entraram não tenham dado o mesmo rendimento. Outra coisa são os dados que as comissões técnicas têm, que indicam a eles que naqueles momentos eles não podiam mais permanecer porque o custo físico do jogo ou a necessidade de competir com um adversário que também vai oxigenando seus times, ela obriga a mexer. Uma coisa é o que o campo está indicando de rendimento antes e depois. Outra coisa é você cravar que aquilo é um erro, porque tem dados ali que, para mim, pelo menos, funciona assim. Tem dados de que eu não disponho e não tenho como... É que do lado de casa, né, a gente ser acaba jurado vendo de só substituição. o desempenho naquele momento. Eu prefiro ali, analisar né? o que o campo mostrou, o antes e depois, quais foram as tentativas. Agora, eu não sou muito fã de o técnico errou, o técnico acertou, porque tem dados dos quais eu não disponho. E acho que mesmo sem querer dizer errou ou acertou, tem muita coisa para analisar, porque o campo está mostrando um monte de coisa. Não, eu nem disse aqui que ele errou ao tirar os pontos, eu só achei que os pontos estavam jogando bem naquela altura do jogo no e eu momento não entendia inoportuno, que era o momento de trocar ali. Poderia ser 5 minutos depois, 10 minutos depois, quando eles parassem de funcionar. Não sei o que vocês pensam aí de casa. Hashtag troca de passes. Vão lá no X, no Twitter, enquanto a gente vê os melhores momentos. Hashtag troca de passes. Mandem as suas mensagens pra cá, tá? Vocês gostaram tanto do jogo quanto a gente aqui? Diga, Ramon, o que você ia dizer? Eu ia falar que chega um determinado momento da partida que os treinadores se preocupam, às vezes, muito mais do que o jogador faz sem a bola do que com a bola. Eu acho que isso também impacta nas mexidas, porque o outro time vai mexer também, vai oxigenar, vai tentar manter o nível físico até o final dos 90 minutos. E aí você tem que mexer. Consequentemente, os dados que você citou vão te mostrando no banco e você vai fazendo as trocas. Sim. E eu gostei muito do que ele falou do Soteldo. Eu acho que muito
da característica do Botafogo, ele ter invertido o Soteldo de lado, fez com que o Soteldo rendesse o que rendeu hoje. Justamente pelo que ele explicou ali. Se ele estivesse jogando pelo lado esquerdo e tivesse que acompanhar o Vitinho, toda vez que o Vitinho fosse subir, o Vitinho é um lateral que sobe muito, por dentro e por fora. Ele não é um lateral construtor, por mais que tenha qualidade para ser, ele é um lateral passador, rompedor de espaço, né? Sendo o homem surpresa para atacar o meio espaço, para atacar as costas do lateral adversário do lado oposto, né? Ou seja, o lateral esquerdo do adversário. E o Alex Telles não constrói por vezes próximos dos zagueiros, constrói um pouco mais por dentro, é mais cadenciado. Então fez com que o Soteldo corresse menos para trás. E o Soteldo, quando tinha bola, muitas das vezes também, estava no 1 contra 1 contra o Alex Telles. Quantas vezes a gente chamou atenção? Né, olha que perigo. Ele conduzindo a bola. O Soteldo é o destro, né? Sim, Todo mundo sabe. Mas ele jogando do lado direito hoje... No caso dele... ele consegue fazer bem com as duas, né? Mas muitas vezes hoje, isso me chamou a atenção especificamente hoje, quantas vezes ele partiu para cima do marcador, conduzindo a bola com a canhota, com a perna esquerda. Né? E muitas vezes, na maior parte delas, levando para a linha de fundo com o pé direito. Pelo lado esquerdo, muitas vezes ele levou vantagem em jogadas, levando ao fundo também para concluir com a esquerda. Isso, a jogada, faz bem. O que deixa o lateral sem saber para que lado. Só um outro dado. O Serna e o Soteldo, que não são titulares habituais nessa fase do trabalho do Zubeldia, o Serna entrou em 9 dos últimos 11 jogos, o Soteldo em 11 dos últimos 13. O que mostra que essas trocas de ponta, como em boa parte dos clubes do mundo, no momento, elas são muito frequentes. A gente está falando sobre troca dos pontas. O Cauã Toledo era o jogador que marcava quase que individual o Samuel Xavier. Porque é o jogador que subia muito mais. O Cauã Toledo fechava numa linha de 5. O Botafogo, por vezes, no primeiro tempo, fazia um 5-3-2. O Vidalba, Medina e Danilo. Às vezes o Montoro descia e fazia um 5-4-1 com o Montoro e o Arthur Cabral na frente. Foi a primeira substituição. Exatamente, aí que eu ia chegar. E do outro lado, não. É o Vidalba que marcava junto com o Vitinho por setor, por quê? Não tinha o René, mas tinha o Serna que era o ponta mais agudo. Então eles se ajustavam pelo lado direito em defesa do Botafogo. No lado esquerdo tinha o Cauã Toledo, que era um perseguidor do Samuel Xavier, foi um dos primeiros a sair, porque ele correu muito para trás e correu muito para frente. Então, assim, são dados, é o contexto do jogo, muita coisa impacta nessas mexidas. A gente vai falar mais sobre o Botafogo também. Deixa eu dar uma notícia aqui que pode vir a ser triste, tomara que não, né? Porque o Botafogo informa que o Jordan Barreira, né? Ele foi substituído no segundo tempo. Uma arrancada, né? Sozinho, ele arrancou para a bola e aparentemente tudo indica que seja um problema no tendão de Aquiles, né? A impressão que me deu foi essa. Né? A gente vai mostrar o lance agora, ó. Olha lá, ele parte para a arrancada e sente ali, ó, bota a mão atrás no tendão. Da pedrada que parece, né? Ele deve ter sentido ali o tendão de Aquiles, mas ele foi encaminhado, informação do Botafogo, encaminhado ao hospital para a realização dos exames iniciais no tornozelo esquerdo. Né? Ele vai ser monitorado e acompanhado de perto pelo departamento médico do Botafogo, então toda a sorte aí para o Barreiro, né? Tomara que não se confirme a lesão, se tiver uma lesão que seja uma lesão pequena, algo que ele possa voltar rápido, mas não parece, né? Parece, tem uma cara de que... A cara não é boa, né? Vamos esperar, a cara não é boa. Agora, é um problema... E o jogador sente, né? O choro dele ali no campo, né? A afeição é triste, né? Assim, primeira coisa é pelo atleta, pelo ser humano, por interromper assim, esse momento da carreira. A gente não sabe por quanto tempo vai ser essa parada. Isso é o mais importante de tudo. Trazendo para o campo, assim, é um problema que se soma a uma questão ofensiva do Botafogo, que nesse momento é um pouco incômoda, né? O Botafogo vive uma grande reconstrução como time, né? Ao longo dessa temporada. Clube, né, o clube e o time e o campo reflete um pouco isso. Dos jogadores que têm feito o quarteto ofensivo do Botafogo, salvo o Montoro, talvez esse seja um momento em que o Botafogo tem menos concentração de talento nas últimas temporadas no setor ofensivo. Assim, sim. Mas mais dificuldade de encontrar aqueles jogadores que te garantem gol, que te garantem ponto, que garantem decisão de jogos. E aí você fica, às vezes, rodando ali em algumas opções, algumas jovens. O Botafogo tem recorrido também a jovens. Hoje começou o Cauã Toledo. E nesse ponto,
o Barreira tinha tido uma entrada boa no jogo. Entrou bem. Tinha subido o nível. Né? Batido uma bola para uma defesa do Fábio. Uma defesa boa do Fábio. Aliás, o Não Botafogo tá fácil. precisa encontrar gols, né? Exato. Nesse momento não tem sido Gosto do Botafogo, fácil. um time, parece um time bem treinado, ordenado, organizado. Falamos isso Primeiro ontem. tempo bem Falamos bom isso hoje, né? ontem. Primeiro tempo bem bom. Primeiro tempo bom, a partir de um bom plano de jogo, de estratégia. O Botafogo é um time bem organizado. Agora, a capacidade de decisão do time, ela é um problema. Só pontuar aqui que a gente não pode deixar passar a partida do Montoro. Nossa, como é gostoso de ver, né? Espetacular do Com as atuações Montoro. individuais, né, hoje. Ele pelo refinamento, pelos momentos de brilho, aquilo que a gente O passe que ele dá, o passe que ele dá de Trivela no segundo tempo e coloca O Vidalba. Vidalba. Esse também foi um pouco abaixo tecnicamente, individualmente falando, do jogo, né? Mas assim, esse passe dele foi só a cereja do bolo. A facilidade que ele resolve os problemas no espaço curto. Tem um lance que vem uma bola do alto, ele domina, a bola morre no pé dele, ele é muito técnico. Facilidade para ele trabalhar com os dois pés e se posicionar de uma maneira que ele faz o jogo andar com um toque de primeira. O Botafogo usa muito um jogo apoiado com a dinâmica do terceiro homem, né? Um pivô para quem vem de frente para jogar para um terceiro homem que está passando. Ele participa muito disso. E hoje o meio de campo do Botafogo com Montoro, Danilo e Medina, 3 jogadores extremamente técnicos. O Botafogo dominou muito no primeiro tempo. Por isso, porque era muita dinâmica, era muito passe de primeira, era muito quando o jogador adversário vai arrancar, já tá voltando porque a bola já tá lá. E aí você vai começando a se mexer, você cria um mini-jogo que a gente fala, né? Fica tocando e consegue atrair e achar um espaço para infiltrar. Enfim, o Montoro fez uma partidaça. Você sabe que antes da Copa eu até fiz uma crítica aqui no Troca ao Montoro, né? De quem sou fã, acho um ótimo jogador, mas acho que ele precisa ser mais decisivo nos jogos. Pela função que ele ocupa, participar mais dos gols, dar mais passes para gols. Ele é um atleta em maturação, ele tem 19 anos ainda. Claro, né? Fazendo todas essas ressalvas. Hoje, por exemplo, não dá para negar, ele participaria de um gol se o Vidalba tivesse feito o gol, porque o passe foi de cinema, o Vidalba ficou em ótima condição para bater, ele demorou um pouco para bater, acabou chutando, né, desequilibrado pelo jogador do Fluminense e bateu para uma fácil defesa do Fábio. Se você tem um meia dessa qualidade, um jogador com essa, assim, é natural que você vai esperar que ele participe, que ele consiga também ser um jogador que faz gol. Isso se torna mais grave num time que, para mim, tem um desnível, né? O Botafogo tem bons laterais, bons meio-campistas. O setor ofensivo é que fica abaixo do restante do time. É verdade. E se a gente pensar no que teve, então, recentemente com o Almada, Luiz Henrique, Igor Jesus. Fabricavam momentos decisivos. Né? Exatamente, é isso que o Botafogo precisa encontrar. É seguinte, a gente separou alguns lances para mostrar aqui desse jogo. Por exemplo, a primeira, para começar, a homenagem ao Alex Telles, que hoje completou 100 jogos. Aliás, é um jogador, dá pra dizer, né? Barreto não gosta, mas é um jogador histórico já do Botafogo, né? Claro, ganhou. É um jogador que é titular da campanha da Libertadores, campeão na primeira e única Libertadores da história do Botafogo. Hoje recebeu essa camisa número 100, ao lado de familiares ali antes do jogo no Newton Santos. E depois... Fez o que no campo, Mansur? Depois fez um gol espetacular. Espetacular, uma cobrança de falta. Não era a posição mais confortável para o canhoto, né? Não. Era um pouco mais... Eu fiz vários gols ali naquela posição. Não é fácil aquela batida, batendo de canhota assim por fora da barreira. Aliás, Ganso, que, olha só, deixa eu falar. Aliás, o Ganso, que bate falta quase tão bem quanto eu, ele sabendo que o Alex Telles ia cobrar, a gente tem uma imagem que mostra o Ganso virando-se para o Fábio e dizendo, ele é canhoto. Aí é o lance completo, né? Primeiro, a falta que foi marcada, né? Na opinião do Paulo César de Oliveira, a falta aconteceu por cima. O PC disse que a falta foi por cima. Braço esquerdo do jogador do Fluminense, o Nonato, em cima do atacante do Botafogo. E aí, ó, o Ganso vai falar, ó, olha lá, ó. Ele é canhoto. Ele já estava indicando para ele a barreira um pouco mais para a direita, para evitar o curva da bola por fora. Mas eu acho até que a bola nem passa tanto por fora, né? Ela vai por cima, né, da barreira. Não sei, hein? E acaba. Você acha que ela passa por fora? Se a gente tiver a imagem olha lá. Ela passa por lateral fora. o Ganso. Mas ela passa muito por fora. Não é pouco não, tá? Ela passa raspando no rosto do Ganso. Teria que colocar 7 jogadores na barreira então ali pra passar, porque não tem, gente, a batida do Alex Telles. A batida é espetacular. Será que o Ganso não estava indicando isso de dar um passinho para a direita? Deixar um pouco mais a impressão, canto do goleiro vendo aberto. a repetição, confesso que não tinha reparado com esse nível de detalhe. Vendo a repetição, a impressão que eu tenho é que se o Ganso estivesse posicionado um passo a mais para a esquerda, a bola tinha pego no rosto dele.
Eu não sei se Olha lá, era essa. olha só, a bola, tanto que o Ganso até assusta, a bola passa muito próxima, a impressão que eu tenho... reflexo de Isso. botar o tenta fazer- cotovelo pra direita. A bola Ela passa passa longe. aparentemente, eu acho que é Vocês muito... acham? O outro replay é melhor. A bola tem a impressão de passar muito próxima ao rosto, olha lá, ó. Olha lá, ó. Não, passa perto, tá certo. Passa muito perto. próximo ao rosto, ao ombro. então? Eu tô errado. Ao ombro do Ganso. Eu tô errado. Passa Então eu perto. tenho a impressão que se a barreira tivesse posicionado um passinho pra Então, a minha direita, dúvida é se essa era a indicação Eu do acho que Ganso. era. De indicar, ó, ele é Será? canhoto. Eu acho que E era. ele faz o gesto com a mão e de ele era a base da barreira. quem tá prevendo Ele era a a base. cobrança por fora. Pra mim é isso aí. Ele é canhoto, vai bater por fora. É. Tipo, tenta sair. Não, ou trazer a barreira, o Trazer Ganso um como passinho base, pra barreira. vamos vir um Enfim. pouquinho mais pra direita do goleiro, né? Mas, pra tentar gente, evitar. peraí, mas agora, isso não tira... É isso aí. Franklin Carvalho não escondeu a insatisfação com a atuação do Botafogo no empate por 1-1 com o Fluminense no sábado, no Newton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Após o clássico, o técnico assumiu a responsabilidade pelo desempenho da equipe e apontou a falta de agressividade nos primeiros minutos do segundo tempo como um dos principais problemas. Abre aspas, tivemos abaixo do que queríamos e conseguimos fazer. É responsabilidade única e exclusiva do treinador, fecha aspas, iniciou o português. É a torcida do Botafogo. Essas foram as notícias de hoje do Botafogo. Deixa aqui a sua opinião nos comentários. O que você achou da atuação do Botafogo contra o Fluminense do Clássico? E se inscreva no canal, ative o sininho. E até a próxima com mais novidades do nosso glorioso.